Oi, gente, tudo bem? Então, vamos fazer mais uma aulinha hoje sobre aspectos mais práticos, né, do trabalho do psicólogo, tá? No campo da psicoterapia de grupo. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da perspectiva do trabalho do aqui e agora, do terapeuta de grupo, né? Então, a gente vai apresentar aqui algumas perspectivas que são mais usadas dentro do modelo da psicologia cognitivo-comportamental, da fenomenológica existencial, do psicodrama, enfim, dessas abordagens que tem um foco mais nessa ideia do aqui e agora, né? Lembrando que essas perspectivas, desculpa pelo dos bichos, lembrando que essas perspectivas independe da abordagem, tá? Então, que são mais técnicas, que a gente vai falar um pouquinho, né? Ou seja, algumas posturas, né? Nem tanto técnicas, mas algumas posturas que o psicólogo precisa ter, né? Quem trabalha com grupos, para direcionar o olhar na questão do trabalho em psicoterapia de grupos, tá bom? Bom, então uma coisa que é interessante é que vocês podem usar qualquer perspectiva, qualquer abordagem para direcionar isso, é a questão de que o trabalho no grupo, né, de uma certa forma, ele é um momento que você atualiza sentimentos e emoções passadas das pessoas, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, na questão da psicanálise, a gente pode dizer que o grupo ele atualiza sentimentos e posições do núcleo familiar, né, das vivências familiares. Então, a gente vai ter uma aula depois falando um pouquinho sobre a transferência, né, sobre o papel da transferência, e eu esqueci de colocar o áudio, o microfone hoje tá ótimo, né? Esqueci de colocar o áudio, gente, me desculpa. Bom, então a gente tem que ter um pouco de atenção, porque nesse caso aqui, né, o terapeuta, ele é o sujeito que, de uma certa forma, atualiza, né? Então, o trabalho na psicoterapia de grupo, ela potencializa, né, atualizar esses sentimentos de vivências passadas, né? Então, é uma coisa que é importante quando a gente estiver trabalhando em grupos, lembrar que os membros do grupo, né, que nós estamos nessa posição de coordenadores, de orientadores, mas a gente tem que estar atento de que as vivências do passado elas podem ser atualizadas, né, nessas experiências em psicoterapia de grupo. Então, uma coisa que é interessante a gente pensar que é um modelo de perspectiva de trabalho, não quer dizer que é o único que vocês têm que adotar, e que vocês devem adotar esse modelo, é que o trabalho de grupo, né, nesse sentido, ele tende a ser um trabalho voltado mais para o presente e o futuro, tá? Nem tanto a gente fica preso nas perspectivas do passado. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o que é essa ideia de focar no passado. Bom, então, uma das técnicas que a gente usa, né, para trabalho de grupo é a técnica da ativação do aqui e agora, né, que é focar um pouco nas questões do presente, no que tem acontecido no momento que a gente está trabalhando com aquele grupo, nesse exato momento, nas situações que o grupo necessita, tá? Então, uma dessas coisas é tentar trabalhar sempre interações positivas, né? Buscar sempre dar feedbacks e solicitar feedbacks, e outra coisa também é ensinar esse movimento de dar e solicitar feedbacks, tá? Então, é uma coisa super importante quando a gente trabalha com grupo, é uma forma da gente potencializar, né, esses modelos esses comportamentos mais saudáveis, para que o grupo consiga reproduzir para além dessa experiência do grupo, né? Ativar e potencializar que o grupo fale, né, de situações do presente, né, e emoções dentro e fora do grupo,
Então, isso é uma coisa que é importante. E sempre, como a gente já conversou em outras aulas, observar o papel das existências, né? Aquela que a gente já falou que são as existências individuais, grupais ou focados no terapeuta. Então, a gente tem que estar bastante atento sobre essas perspectivas, tá? Bom, uma coisa que é importante, né, é a questão de esclarecimento de processos. Então, isso também são uma perspectiva bem simples, bem básica, não tem nada de grandes segredos em termos de técnica. A gente meio que faz isso entre aspas, né, naturalmente, mas é sempre importante a gente sistematizar, né, e deixar esse tipo de trabalho mais contínuo, né, esse tipo de comportamento, de modelo mais contínuo, né. Com o tempo a gente vai naturalizando essas posições, né? Que nem quando a gente conversou um pouquinho sobre a questão do planejamento, então a gente vai naturalizando fazer o planejamento das sessões, naturalizando o raciocínio, a postura, o tom de voz, né? O tipo de palavras adequadas, a gente já discutiu isso várias vezes em sala, né? Aqueles termozinhos mais técnicos, mais adequados de a gente falar em determinados grupos, em determinadas populações. Então, com o tempo, a gente vai naturalizando esse processo, tá bom? Então, uma coisa que é interessante dessa questão de esclarecimento de processo é você deixar claro para o grupo o que ele faz, o que ele deixa de fazer, né? Deixar em evidência. Isso é uma coisa até bem comum, né? Bem simples, se a gente for pensar, quando a gente trabalha em psicoterapia, tanto de grupo quanto individual, né? Que o tempo todo a gente está apresentando para os nossos clientes, os nossos pacientes, usuários do serviço, o que eles têm feito, o que eles têm evoluído, porque muitas vezes você se torna aquele espelho que a pessoa consegue enxergar, né, suas evoluções, seus defeitos, seus empecilhos, etc. Tá? Então, é interessante a gente fazer com que o grupo circule esse reconhecimento, né, dos seus atos, né, entre os membros do grupo. Então, esse feedback que a gente falou não ser somente do terapeuta, mas ser um feedback também entre os membros do grupo. Em contrapartida, né, junto com esse feedback, também potencializar esse feedback, esse diálogo das emoções, não somente os atos, que são os comportamentos, mas as emoções. Então, o fato da pessoa me dizer, né, que se sente incomodada, como é que eu me sinto em relação a isso. Então, é interessante a gente ver que o grupo ele pode potencializar, né, o ensaio disso para fora do grupo. Então, muitas vezes o grupo é um momento em que as pessoas têm para vivenciar essas ideias, essas experiências de dar feedbacks, de, né, de uma certa forma não serem julgadas, não serem menosprezadas, né? E aí, consequentemente, você conseguir, né, que esse feedback seja e se colocar, se posicionar, seja um comportamento aplicado em outras situações que não seja somente a situação da psicoterapia de grupo. Outra coisa também é reconhecer os seus papéis, né, e os papéis dos seus comportamentos e verificar se a maneira como eu me comporto é uma maneira adequada ou não, é uma maneira que para mim é satisfatória ou não, para mim, no caso, para mim como membro do grupo, né, se é um comportamento adequado ou não. Então, isso é uma coisa também que é importante a gente esclarecer. Isso é um processo que pode ser feito em todas as sessões, independente da técnica, da atividade, da dinâmica que vocês estiverem fazendo, né? Uma coisa também aqui é bem da linha mais cognitivo-comportamental, que é exercitar e praticar as mudanças, né? Ensaios terapêuticos, né? Então, a gente pode, inclusive, no modelo mais psicodramático, no modelo mais comportamental, ensaiar situações, ensaiar posicionamentos, ensaiar comportamentos com o grupo, né? Isso não tem nenhum problema e é uma forma também de vocês alimentarem esse movimento, né? E o grupo também ele ajuda a solidificar essas mudanças, né? Então, o,
o grupo ele é um ensaio social, né? Uma vez que a gente começa a ensaiar dentro do grupo terapêutico esses modelos, né? Isso é muito comum, principalmente em grupos de saúde mental, né? Geralmente o pessoal da área da saúde mental se beneficia muito desses momentos de ensaio no grupo, né? Para que a gente consiga transpor, né, isso para além do grupo terapêutico, tá? Uma coisa que é importante do terapeuta, né, é ser esse porta-voz desse processo, né, através de análise verbal, né, das falas, mas também da linguagem não verbal, né, do isolamento, de um riso, de um choro, de um posicionamento de resistência, enfim. Então, uma coisa que é importante como psicólogos, né, vocês não só se basearem na análise do conteúdo verbal, né, e usar isso a favor dentro do processo terapêutico, mas também a análise da linguagem não verbal, né, dos movimentos, de quem se senta com quem, de quem se distancia de quem. Então, esses comportamentos, esse movimento também é importante. As mudanças de papéis têm a ver um pouco com uma ideia talvez mais do Pichon-Rivière, né, que a gente vai mudando de papéis, a gente vai, né, evoluindo, rotacionando esses papéis, segundo o Pichon. Então, não são esses papéis que a gente vai exercendo no grupo de líder, de porta-voz, de bode expiatório. Esses papéis eles vão sendo circulares, eles vão rodando dentro do grupo, né? Então é uma coisa importante, em algum momento alguma pessoa que é mais calada, que é mais introspectiva, consiga se tornar uma pessoa um pouco mais ativa, tem um papel um pouco mais de destaque, né? Consiga se expressar, consiga se expor. E, novamente, lembrando que a ideia aqui é que o grupo terapêutico ele pode ser um ensaio, né? um experimento para que as pessoas consigam fazer isso fora do grupo, né? Consigam ter comportamentos mais adequados e saudáveis para além do grupo, né? Coisa que a gente já falou um pouquinho sobre os estágios de formação do grupo, cuidado com as tensões, né? Ser um mediador aí de movimentos, de problemas que podem acontecer dentro do grupo. Então, isso é uma coisa importante. Uma coisa que é interessante, e o psicólogo, eles geralmente trabalha pensando na perspectiva do Pichon-Rivière, né? Ele trabalha com foco na tarefa, com objetivo. Então, todo mundo naquele grupo vão ser pessoas que têm um objetivo em comum, né? Por exemplo, o caso de vocês, né? Se formarem em psicologia, ou um outro grupo passar em um concurso público, perder peso, enfim, né? Cada pessoa ela vai ter um objetivo diferente. Cada pessoa compartilha os mesmos objetivos dentro do grupo, né? Mas uma coisa que é importante é que mesmo dentro desse grupo, isso acontece com grupos homogêneos ou heterogêneos, né? Cada pessoa ela tem um objetivo próprio, né? Então é importante você saber identificar quais são os objetivos que cada pessoa tem para além dos objetivos gerais do grupo, né? Por que eu quero passar no concurso público? Por que eu quero me formar em psicologia? Porque foi meu sonho de infância, porque eu não pude fazer psicologia quando eu era mais jovem, agora eu posso fazer, porque eu quero me aposentar e trabalhar como psicólogo, porque era o sonho dos meus pais, porque eu sempre quis trabalhar com pessoas, enfim, né? Então, cada um de vocês aí tem um objetivo próprio, individual, do porquê vocês estão fazendo psicologia, estão se formando em psicologia, por exemplo, né? Então, mesmo que vocês compartilhem um objetivo em comum, que é ser psicólogo, se formarem em psicologia, cada membro de um grupo, cada um de vocês tem objetivos próprios. É importante saber reconhecer e, de uma certa forma, potencializar que cada um alcance esses objetivos, né? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né, é a questão das gratificações secundárias. O que isso quer dizer? Não tem a ver somente com
a gente dar uma lembrancinha, né? Fazer um café da manhã, que isso é muito bom também. A gente não precisa parar de fazer isso, né? Mas muitas vezes a gente vai no grupo pelas recompensas secundárias, né? Isso é muito comum, principalmente em grupos terapêuticos de instituições, né? Então, aquele idoso, por exemplo, que vai no grupo porque ele precisa e quer fazer amigos. Porque, né, quando eu trabalhava na saúde pública, era uma coisa muito comum de acontecer você ter aquele idoso que ia todo santo dia no posto de saúde, né? Dar um oi, bater um papo, perguntar se a medicação chegou, saber se o médico já voltou de férias. Às vezes ele não era, nem era dia de atendimento dele, ele não estava nem participando do grupo do dia, mas ele ia lá só para poder ter uma atividade, ter alguma coisa a ser feita. Então vocês têm que ter muito cuidado para isso não se tornar o principal motivo das pessoas frequentarem um grupo. Então as gratificações secundárias são importantes. É claro que a gente tende a frequentar um grupo e a gente se sente mais motivado quando o grupo é divertido, quando a gente se sente acolhido, quando a gente ganha amigos, quando a gente ganha colegas ou fazemos network em termos de trabalho, enfim. Então, o grupo ele pode potencializar outros benefícios, que não é somente aquele que a gente tem como objetivo principal, mas cuidado para isso não ser a principal perspectiva do grupo, tá bom? Bom, uma coisa que a gente falou no comecinho é a questão do uso do passado. Então, na modelo aqui principalmente da perspectiva mais cognitivo-comportamental, né, que trabalha com a terapia focada no aqui e agora, o passado não quer dizer que ele é descartado, tá? Diferente de algumas outras abordagens, a gente não foca o trabalho tanto no passado. Então, é claro que o passado é importante porque ele faz parte da construção daquele sujeito, das pessoas, né, que a gente está atendendo, mas o passado ele não pode ser alterado, né? Então, o que talvez os modelos do aqui e agora ele visa colocar em pauta para a gente? O passado, enquanto experiência, ela não pode ser modificada. Ele já aconteceu, ele já passou. O que vai ser modificado é a nossa visão sobre o passado. Então, quando eu trabalho com grupos ou até mesmo na psicoterapia individual, é o meu olhar de hoje, de 2020, que vai olhar para uma experiência de 10 anos atrás. Então, não é a mesma Pamela que experimentou aquilo, né? Não é a mesma Pamela que vai olhar para aquela experiência. É uma Pamela que passou por aquilo, que tem a gente espera não, uma maturidade, mas tem um olhar diferenciado. Então, a ideia aqui do uso do passado é lembrar que a gente vai ter esse olhar sempre em retrospectiva, né? Por isso que a gente usa aqui aquela palavrinha que é bem comum na psicologia, que é o ressignificar. É dar um novo sentido, um novo significado. Porque a gente está olhando o passado aqui, não com os mesmos olhos de como a gente viveu com essa experiência, mas com os olhos do presente e, quem sabe, usar esses mesmos olhos do presente para criar novas perspectivas, né? Então, por isso que na psicoterapia que foca mais no trabalho do aqui e agora, a gente não tende a trabalhar tanto com o passado, não quer dizer que a gente não vai trabalhar, a gente não vai, não quero falar do passado, ninguém vai falar da infância, não é isso, né? Mas o nosso foco não é o foco no passado, não é achar explicações para o passado, né? Achar explicações para as coisas que a gente vivencia no passado, mas sim pensar nesse passado como uma linha de construção e que daqui para frente a gente vai ter uma nova linha de construção que é o presente e o futuro, tá bom? Bom, gente, por hoje é isso. A gente vai encerrar a aula aqui e aí a próxima aula a gente vai falar sobre os fatores terapêuticos que acontecem dentro do grupo, tá? Até a próxima. Tchau.